Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele e atrás dele eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército e nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna e a nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar fez retirar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as suas águas lhe foram como muro à direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram. Entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, aleluia, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo deles, e tirou a roda dos seus carros, fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja contra nós. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios seus carros e seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão. O mar retornou à sua força, e ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Com estas palavras de Êxodo capítulo 14, eu quero abraçar a grande família de Deus, as ovelhas queridas que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que Deus seja louvado soberanamente. Louvado seja Deus. Vocês podem dizer comigo: para sempre seja louvado. Que a presença da Trindade augusta e divina, que o sábio arquiteto venha sobre nós, nesta bela manhã de sexta-feira, 15 de outubro. Este é mais o Encontro dos Vasos. É o grande congresso de línguas de fogo pela manhã. É o café com Jesus. É o Bom Dia Espírito Santo da Bahia para o Brasil. Brasil! Bom Dia Espírito Santo.
não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. Estou falando diretamente do bairro da Barra, em Salvador. São 5h14. Fique conosco. Aqui quem vos fala é o missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Sejam todos bem-vindos para mais um programa que é assistido e ouvido do Iapoque ao Chuí, também para a Europa, Ásia, África, Oceania, lá nos Emirados Árabes, lá em Moscou, lá em Sydney, na Austrália, lá na Sibéria, lá na China, em todos os continentes. Tem alguém participando agora do Congresso de Línguas de Fogo, o Encontro dos Vasos, o Café com Jesus. ICB Jardim Botânico, ô glória! Bom dia, paz do Senhor Jesus, a paz, Botânico! Deus abençoe todo o povo lindo aí da Casa da Bênção do Jardim Botânico, em Vitória do Espírito Santo, ou no estado do Espírito Santo. Deus abençoe. Deus abençoe. Almira Silva já chegou também. Amanda Andrade estava na igreja quarta-feira. Deus te abençoe. Ovelha amada, Rebeca. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu abraço ao povo de Três Pontas, Campos Gerais, Campo do Meio, Boa Esperança. Hilton Lima já está ali conosco também. Assembleia de Deus, Congregação Parque Carvalho em Alto de Coutos. Sejam todos bem-vindos. Povo de São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Barbacena, Três Corações, Juiz de Fora. Sejam todos bem-vindos. Povo do Rio Grande do Sul, da grande região de São Paulo, Pará, Paraná, Tocantins, Palmas, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas. Sejam todos bem-vindos para mais um Encontro dos Vasos, Congresso Línguas de Fogo, Café com Jesus, o meu bom dia, Espírito Santo. Estamos nos preparando hoje, porque hoje é sexta-feira e trataremos de um assunto sério, profundo. Gilberto Cajueiro dos Santos já está conosco. A paz do Senhor Jesus aos irmãos da grande família Espírito Santo. É isso aí, Gilberto. Maria Luísa, procurando hoje, porque hoje é bom dia. Amém. Hoje é dia de libertação de viciados. Eu quero continuar até o final deste mês libertando viciados, porque é um campo extenso, aonde o diabo está matando, roubando e destruindo a saúde, o dinheiro, a família, por causa dos vícios. As pessoas se drogam através da cachaça, do álcool, da cocaína, do crack, do roupinol, e perdem a noção, perdem o sentido, perdem o caminho, se transformam em verdadeiros bichos. Alguém me falava na semana passada, missionário Daniel de Oliveira, ministre mesmo nesta área.
porque aqui perto da minha casa tem um paredão onde as pessoas chegam, pessoas da alta sociedade, mulheres cultas, formadas, homens cultos, com seus carros de alto luxo, deixam aqui na rua e vão se drogar ali no paredão. Danças indecentes, sexo explícito, um swing público, o sanitário, misericórdia, um plástico preto, uma imoralidade, uma sujeira, uma coisa irracional. Parece que as pessoas se transformam em animais, pior, e se drogam, e cheiram crack, e bebem cachaça, e pessoas de família, de nível, mas escravas do cão. Só pode, pastor. E é verdade. Pessoas que são escravizadas pela maconha, pela cocaína, pelo crack, pelo roupinol, pelo álcool, que depois elas vê as imagens delas, tem vergonha do que fez, porque é abaixo, muito abaixo do nível humano. É o submundo do inferno na terra. E por detrás destes viciados existem 3 categorias de demônios: o Exu malandrinho, o boca de fogo e toda a categoria de pretos velhos. Entidades que às vezes foram alimentados nas encruzilhadas do passado, com cachaça, com fumo de corda, com charuto, com cachimbo, com tantas obrigações. E até hoje o diabo quer beber cachaça, usar drogas com a descendência daquelas pessoas. O diabo é espírito, e é espírito mau. Mau! Ele veio para roubar, matar e destruir. É a missão dele. Então, as cracolândias, todas as capitais têm cracolândia. Jovens, estudantes, cultos, família boa, escravos. Por que está acontecendo isso? Porque o diabo quer maltratar Deus através das suas criaturas. E as criaturas dão legalidade, porque não sabe se defender. Este é um campo que não é para analista, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem conselho de pai ou de mãe ou de avó ou de tia. É campo espiritual. E o campo espiritual, só quem entende somos nós. Aí, esses hipócritas dos altares não libertam o povo, não ministram imposição de mãos, não tem revelação, só querem status. Status. E a cadeira de Moisés, mas não liberta cativos e nem ora pelo povo. As drogas multiplicaram. A maior culpa disso foi da igreja, que não combateu na área que ela podia combater.
Eu falo com muita autoridade e tristeza de ver o campo das drogas dominando o Brasil, o México, todos os países, porque a igreja recuou. Os pastores só querem os status, a cadeira de Moisés, mas não querem usar a força do cajado, porque o interesse deles não é o cajado, é só a cadeira. Infelizmente, só quem tem a chave de Davi, a autoridade para amarrar os demônios, é a igreja. Aí não oram mais, não jejuam mais. Os vasos estão quebrados, os altares desmantelados, e o capeta entrando nas casas, filhos e filhas de pastores se drogando, pessoas boas se perdendo. Falta autoridade espiritual, falta a unção de Deus para esta batalha. A culpa, a gente pensa que às vezes é das autoridades. Não, é campo espiritual. A autoridade não entende de campo espiritual. Só quem entende de campo espiritual é a noiva, é a igreja, que tem a Bíblia, que tem as revelações, que tem os títulos. Às vezes, só tem os títulos, só querem título, mas não busca o poder sobrenatural para o combate dos dias que estamos vivendo. Quem é espiritual entende o que eu falo. É triste a gente ver aí em um paredão 16 pessoas baleadas. É triste a gente ver em um paredão, em um sambão, pessoas chegando de carro importado, se despindo, publicamente fazendo sexo, usando drogas, fazendo as necessidades fisiológicas atrás dos plásticos. É triste saber que aquele homem formado, culto, aquele doutor, aquela doutora, que passou tantos anos estudando, fazendo pós e doutorado, hoje frequenta a Cracolândia. É campo espiritual. Só Jesus Cristo liberta. Por isso que temos que apresentar Jesus, falar de Jesus, implantar Jesus e dizer: Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Onde está a noiva do Cordeiro? Onde estão os protestantes que não protestam mais? Onde estão os línguas de fogo que apagaram o fogo do Espírito e tem agora o fogo da ganância? Onde estão os representantes de Deus na terra? O João Batista, os Elias e Eliseu e Moisés? Onde estão o Pedro, Paulo, para continuar esta batalha? Drogas é campo espiritual. Morte de jovens na nossa porta é campo espiritual. Porque a igreja se recuou no doutorado, na pós-graduação.
A letra matou os altares, sufocou a fé, trouxe miopia espiritual, e estes hipócritas ainda come do altar, bebe do altar e não exercita a ordenança. Imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Aí se a gente faz, eles zombam, eles criticam, eles blasfemam, eles jogam pedra, eles chamam de atrasados e de retardados. A culpa das drogas ter dominado não é do governo, ele não entende do campo espiritual, é da igreja, que só querem status, mas nem orar pelo povo ora, nem ministrar ministra. Eu me lembro do meu apóstolo Doriel de Oliveira, homem simples, mas trabalhador até o último instante de sua vida. Quando lá na catedral em Brasília, ele pegava o santo óleo e mandava os viciados ungir a boca, e era tanta gente liberta e caindo, convulsionando. A igreja passou só a louvar. É importante louvar? É. Passou só a se preparar com estudos bíblicos? É importante? É. Mas nós não podemos deixar de lado o maior ofício da igreja: libertar cativos, libertar os presidiários espirituais, implantar o reino de Deus. Alguém me falava chorando a semana passada: pastor, aquele paredão ali, pastor, cercado com aquele plástico preto, pastor, mais de 5.000 metros quadrados, tinha mais de 2.000 pessoas, estas ruas aqui lotadas de carro, homens e mulheres, pessoas cultas, defecando e urinando atrás dos plásticos, se drogando, sexo explícito. Parecia um bando de animal, pior do que animal. A culpa não é do governo, não, ele não entende deste campo, é da igreja. A igreja que enfraqueceu, a igreja que foi tomada por tantos outros embaraços da vida. Os pastores viraram doutores, os pastores viraram políticos, os pastores viraram homens de status e de aparências, enquanto as almas são escravizadas por Satanás. Mas ainda existem os remanescentes que crêem. Então hoje, eu quero dedicar, não só hoje, como quarta-feira passada, quarta-feira retrasada, eu quero dedicar este mês para a libertação de alcoólatras, toxicômanos, viciados, unção na boca, beber o óleo, para arrancar o Zé Pilintra, o Boca de Fogo e o malandrinho de dentro das pessoas. Uma pessoa para deixar a família e ir para Cracolândia, ela não está sozinha, ela está possuída. Deixar o marido, deixar a esposa, deixar os filhos e netos para se drogar, porque ela não está sozinha, ela está possuída por entidades do além.
enquanto a igreja fecha as portas, cruza os braços. Aqueles que têm o cajado só querem a cadeira para ficar sentados e comer do altar. Hipócritas. Jesus já combatia esse tipo de pregadores. Uma vez ele falou: não convinha eu libertar esta filha de Abraão, porque o príncipe da sinagoga era fazendeiro, preocupava com as éguas, com as mulas, com os jumentos, com os camelos, e deixando aquela filha de Abraão possuída por o mal. A igreja está mais doente do que os doentes. É tanta sociologia, tanto estudo longo. Basta apenas um toque de fé. Basta apenas uma imposição de mãos e uma autoridade para repreender o boca de fogo, o Zé Pilintra e o malandrinho. Quem é espiritual entende o que eu falo. Por isso que eu digo, talvez eu seja a única voz clamando no deserto hoje. Levante a sua cabeça. A batalha não é das autoridades. Esta batalha é da igreja. É da noiva. Porque é a noiva que tem o cajado e a chave de Davi. É a igreja que tem a saliva que abre olhos de cegos. Sabe aonde caiu o machado, aonde perdeu a dracma. Conhece o caminho do ermo. Sabe como encontrar o lírio dos vales. Às vezes a pessoa vem à igreja, entra vazia e sai mais vazia ainda. Porque esperava uma ministração e só teve nhenhenhen e ladainha nos altares. Sociologia, psicologia, conversa fiada e resenha, pastores só contando da sua vida e só falando do que já tem, do que alcançou, por causa de tantas coisas da avareza. Este é o mês do fogo. O fogo que arde em mim tem 53 anos. Eu quero hoje, profetizar quebra de maldições na vida do seu filho que está na Cracolândia, nas drogas. Só a igreja pode fazer isso. Esta responsabilidade é nossa e não do governo federal, ou municipal, ou estadual. Temos que batalhar neste campo. Muitos batem no peito e dizem: o meu tempo é integral. Mentira. Precisamos desembainhar a espada e arrancar com ela toda a planta que o pai não plantou. Toda a planta que alguém da sua família plantou lá atrás, numa encruzilhada, num bozó, num catimbó, num batuque, num despacho. Até hoje o Exu quer beber cachaça, através da boca da sua família. Fumar drogas, tomar pico na veia, cheirar crack. A maldição continua. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Levante a sua cabeça. Imponha as mãos. Unja a boca. Repreenda.
repreenda, deixe ela reclamar, cair pelo chão, expulsa. É batalha, é batalha, é batalha. Ainda criticam de quem faz, é batalha. O chamado de Deus para nós foi o chamado que o Pai fez a Jesus, por isso que ele é chamado de Filho do Homem. Ele mesmo disse: o Senhor me ungiu com uma missão de libertar cativos e abrir a prisão dos presos. Aquela prisão ali, capítulo 61 de Isaías, é a prisão do mundo do crime, das drogas, das cracolândias. Então, além de orar, além de jejuar, ministra, põe a mão, repreenda, expulsa, cumpra a ordem, implante o reino de Deus. Ah, missionário, eu não tenho este dom. E o que você faz no altar? Quem tem o Espírito Santo tem os 9 dons. E eles serão usados para o que for útil para a sociedade, para a igreja, para implantar o reino de Deus. Ah, eu não tenho este dom de libertar as pessoas. O que você faz na igreja, então, no altar? Quem tem o Espírito Santo tem os 9 dons, porque ele é dono dos dons. Ministra, ora, unge, expulsa, pisa no capeta, pisa nas serpentes, nos escorpiões. Aquele mesmo espírito ruim que estava com Faraó está na terra ainda, com Jezabel, com Ananias e Safira, com Balaão, com Balaque. Aquele mesmo espírito ruim que estava com Herodes, que estava com Judas, ele ainda trabalha hoje para impor, para destruir. Aquele mesmo espírito ruim que estava com Barrabás, que foi solto por legalidade do homem, ainda está na terra. Mas o espírito que estava em Elias estava também em Eliseu. Jesus mesmo falou: eu e o Pai somos um. O Espírito do Pai está em mim. O Espírito Santo está em mim também. O Espírito Santo é a força da igreja. Quem é espiritual entende o que eu falo. Que eu seja sempre uma voz clamando neste deserto e despertando a igreja para continuar a batalha das raízes, dos princípios da antiguidade, do que Deus determinou, e não o professor de escatologia ou de teologia te passou. Aquele pastor, aquele professor carnal, endemoniado, que bloqueou o dom de Deus que estava em sua vida. O reino de Deus precisa ser implantado na terra. Ele não foi ainda, ele precisa ser. Me ajude a manter esta rede pelo Brasil afora. Me ajude a manter esta rede. Estou falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estou falando para a Europa, a Ásia, a África, a Oceania. Por favor,
Não deixe esta rede acabar, mas que ela aumente para pescarmos muitos peixes e despertar os peixes que morreram. Às vezes você tem um chamado como eu tenho, uma missão como eu tenho, mas você não tem coragem nem fé, se embaraçou com os negócios da vida, empresa, casamento, e o diabo te amarrou, te travou, o Espírito de Deus tem te cobrado. Você sabe o que eu estou falando. Ajuda-me a manter esta rede. Estamos pela cruzeiro.com.br, pela Cultura. Estamos também pela Nazaré FM, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pelo YouTube, Instagram, até no TikTok estamos. Lá precisa de mim. Então, há uma promessa de Deus para mim, de um programa Rede Nacional de televisão. Eu creio que será breve. Mande um Pix, uma oferta, um dízimo. Esta terra aqui não é areial, não. Não é pedras do mal, não. Você planta 1 e colhe 1000. Porque é campo espiritual de libertação e salvação e desafio. Às vezes Deus te chamou e você sabe disso, mas nunca você desempenhou seu ministério. Mas você pode pregar através da minha voz. Você pode levar Jesus para missões nacionais e internacionais através de mim. Viu, Geni? Viu, Ramon? Manda um Pix. Missionário Daniel de Oliveira. Eu não tenho Pix, mas alguém da sua família tem. Você coloca a bênção na mão da pessoa para ela ajudar nesta rede de pregação, como tem que ser pregado o Evangelho, para despertar a igreja que está dormindo, morta, altar quebrado, vaso trincado. O código é 71 do Pix, a chave 99186232. É o número do meu celular, que o Brasil todo já conhece. 71 é o código de Salvador, 99186232. Não importa o valor. Pregue o Evangelho. Ganhe uma pedra em sua coroa. Eu te dou esta oportunidade de falar de Jesus como precisamos falar. Jesus era assim, era direto. Ele não dava estudo bíblico para ninguém. Isso é importante, é. Mas se não tiver sinais e prodígios, o povo não aceita o que você oferece depois. Pare de estar investindo em lama, em podridão, em a ganância, em avareza. Põe a semente na terra que produz para o reino dos céus, ou o reino de Deus. Vanderly está colocando ali 719918-62232, é isto aí. Vanderly é lá do Brás, é serva do Deus Altíssimo. Já são 5h49. Coloca aí agora o copo com água. Hoje é dia de quebra de maldições na catedral e na sede. Hoje é 15 de outubro. Coloque aí o óleo para a consagração.
Esse missionário tem uma invocação pro lado de óleo? Tenho, porque eu aprendi com meu pai Abraão, Isaac, Jacó, que um dia eu tenho uma pedra com Samuel, com Davi, com Jesus, com Arão, com Davi, com Moisés, com quem mais eu aprendi? Eu aprendi com os apóstolos do Novo Testamento, com Tiago, que era irmão do Senhor. Eu aprendi com gente boa, com Doriel de Oliveira, com João Batista Flores. Tem coisas que nós vamos aprendendo, mas tem coisas que vêm de Deus para nós. Coloca aí o óleo, a caneta, a água, e vamos louvar a Deus, porque hoje é fogo no altar, fogo em nós, e que o diabo seja torrado no forno de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia, fogo que queima pecado, malícia, prostituição, lascívia e glutonaria, ciúmes e divisão, blasfêmia, ira e discórdia, orgulho e murmuração, inimizade e porfia, inveja e decisão. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sardia, o fogo que não consumia. Quero obter energia para poder divulgar essa mensagem que salva e tem poder para curar. Quero obter energia para mortos ressuscitar. Quero obter ousadia para demônio expulsar. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda, quero sentir teu poder. Fogo, manda, meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, manda, meu Senhor, Bíblia aberta. Viu, João Carlos Araújo Silva? Êxodo capítulo de número 14, versículo 15. A passagem pelo meio do mar. Sempre vai existir o mar. Sempre vai existir Faraó. Sempre existirá o deserto. Mas sempre também haverá um Moisés com cajado na mão. O Espírito que estava sobre Moisés era o Espírito de Deus. E é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. Então disse o Senhor a Moisés, Deus está falando com os Moisés do século 21. Viu, Celina? Você está entendendo, Celina? Você é raízes. Você é profetisa. Então disse o Senhor a Moisés, se está na Bíblia, porque ele continua falando. A Bíblia é a boca de Deus. E que através das minhas cordas vocais possamos continuar implantando o reino. Estou feliz, estou alegre, porque há poucos meses agora eu descobri
que o meu bisavô era judeu. Só falta eu descobrir qual era a tribo dele. Ele veio para o Brasil, se casou no Brasil, foi para o sul de Minas e tornou um dos primeiros habitantes de Campos Gerais, no sul de Minas, para trabalhar na terra. Fiquei alegre. De onde vem esta força espiritual que está sobre mim, sobre o meu irmão também? Só podia ter vindo de uma raiz. Então eu sou parente de Moisés, sou parente de Davi, sou parente de José, de Maria, parente muito longe, mas somos. Fiquei feliz, chorei e entendi por que há uma chama que arde dentro de mim há 53 anos. Desde quando eu entrei na igreja, eu me encontrei lá. Por isso que quando eu fui a Israel, parece que eu já tinha estado lá. Comunicação espiritual, revelação. Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim. Não precisa você clamar. Eu já determinei. Eu já te falei, Moisés. Meu cajado está na sua mão. Porque clama a mim, ministra sobre as águas. Ministra, Moisés. O que você fizer, eu coloco o selo, Moisés. Quando vós falardes de mim, não sois vós, são os meus lábios, através de vossas vozes. Você só tem o som, eu tenho a voz. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? O povo está perseguido por Faraó. Na frente o Mar Vermelho, atrás montanhas, o povo está encurralado. Mas não precisa clamar. É só ordenar. É só dar a ordem. Abre, saia, vai embora. Diz aos filhos de Israel que marchem. Os filhos de Israel não é para estar parado. Os filhos de Israel não é para estar preso com medo. Marchem. É os soldados do exército de Deus na terra. Marchem. E tu, Moisés, só faz uma coisa, que é você que precisa fazer. Levanta a tua vara. Levanta a Bíblia. Levanta a palavra que já está na tua boca. Levanta teus olhos. Levanta a tua vara. Ele estava de Bíblia baixada. Ele estava de fé desanimada diante da adversidade, porque o exército inimigo estava atrás. Não é diferente hoje, rapaz. A batalha é a mesma. O Faraó é o mesmo, mas Deus é o mesmo. Não, missionário, nós somos fracos, missionário, não. Deus não chama fracos. Ele escolhe, ele unge, ele prepara para ser um matador de gigantes.
um comedor de pão e de uva, porque clamas a mim, Moisés. Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara. Você só tem que fazer uma coisa, Moisés: levantar a tua vara, Moisés. Não é o diploma de formatura, Moisés. Não é o anel, Moisés. Não é o doutorado, isto pode também ser, Moisés, mas não é o útil, o principal, é a vara que salva a ovelha, que corrige a ovelha, que faz os sinais. É a Bíblia, é a minha palavra, Moisés. Levanta a tua vara, Moisés. Estende a tua mão, Moisés. E fende o mar para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco, Moisés. É você que tem que fazer isto, Moisés. É você que tem que fazer isto, Daniel. É você que tem que fazer isto, Paulo, Carlos, Vanderly, Celina, Jeremias, Ananias, Sueli. É você que tem que fazer isso. Curai os enfermos, expulsai os demônios, libertai os cativos, impõe as mãos, ministra a unção. Quem tem que fazer isto é você, Luzimar. Quem tem que fazer isso é você, Pedro, João. Você está entendendo, João? É você que tem que fazer isto, Rogério Marinês. Eu já dei a ordem, eu já dei a autoridade, eu já passei a bênção. E tu, Moisés, oh Moisés, baixou a cabeça, escondeu o cajado. Você está mandando o povo esperar no versículo 13, aquietar. Não! Eu já te dei a ordem. Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu cajado. Estende a tua mão. Fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu vou endurecer o coração de Faraó. Isto é eu que vou fazer, Moisés. Trabalhar no coração de Faraó. Não é você não, é eu. Porque eu penetro até a divisão da alma e do espírito, Moisés. Eu vou endurecer o coração dele, para que ele saiba que sou eu que estou no comando. E não é Faraó, não é o diabo, é a noiva, é a igreja. E fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu vou endurecer o coração de Faraó. E eu serei glorificado em Faraó. Eu sei como trabalhar com Faraó. Mas precisa você ir na frente e levantar o cajado. Depois que você levantar o cajado, Moisés, aí eu trabalho, porque a terra foi dada para os filhos dos homens. Você quer que eu faça, Moisés, o que é para você fazer, Moisés? O que é para mim fazer, eu faço. O que é para você fazer, Moisés, é você que tem que fazer. Você tem o cajado. E os egípcios saberão. Sabe quem são os egípcios? Este povo mundano, violento, contra o povo de Deus.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, sabe quem é este anjo de Deus aqui do versículo 19, do capítulo 14 de Êxodo? Jesus. 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 Jesus está na nossa frente. Jesus está no nosso lado. Jesus está no altar da igreja, só esperando você usar o cajado para libertar os cativos. Não é para matar quem já está morto, não. É para trazer a ressurreição e a vida. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então Moisés estendeu a sua mão, porque Deus não estendeu a mão dele. Porque ali era o pastor que tinha que estender a mão, era o profeta, era o homem fazendo a obra na terra. Deus poderia sim, como ele mandou um vento, mas tinha que ter a chave, o cajado. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental. O pastor tocou e Deus assoprou. Entendeu? É só você ungir a boca do viciado e Deus vai soprar o espírito da libertação. Mas é você quem abre o caminho para Deus operar. Ele não tem outro caminho para operar na terra, porque a terra foi dada para nós. Nós que temos que implantar. Ele não atropela seus princípios. Ele não volta atrás do que ele falou. Está entendendo, Patrícia, Maeli, Maria Sara Castro? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou em seco, e as águas foram partidas. É só você bater, ministrar, implantar, e o Senhor irá trabalhar. Você dá o toque e Deus dá a perfeição. Você dá o toque e Deus faz o que tem que fazer com a sua espada de fogo, o anjo do Senhor. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Aleluia. E as águas lhe foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. Deus transformou águas do Mar Vermelho em muros. Deus é o sábio arquiteto, o único que transforma água em muro. Olha o poder dele. Se está na Bíblia que Deus transformou água em muro, é para mim saber, é para você saber que Ele é onipotente, Criador. Basta você começar
que ele aperfeiçoa. E os egípcios e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram por muro, à sua direita, à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo, Deus é fogo, e da nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e Deus tirou a roda dos carros deles, atrasou a vida deles, e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar agora novamente, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão, e não era a mão vazia, tinha o cajado. E o mar tornou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram do seu encontro. Então o Senhor derrubou todo o exército inimigo. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia, e viu Israel a grande mão do Senhor, que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor, e creram em Moisés, seu servo. Por isso que Jesus uma vez falou: crê em Deus e também em mim. E aqui, ó, o povo creu em Deus e também no pastor Moisés. Se o povo não crê no pastor, qual é o caminho que ele chega às bênçãos? Nenhum. Pastor é derrotado, é nome sujo, é endividado, é profano, é bebedor, é alcoólatra, é adúltero, é ladrão do dízimo de Deus. Como o povo vai crer nele? Qual a luz? Qual o exemplo? O povo cria em Deus e em Jesus, o povo cria em Deus e em Elias, o povo cria em Deus e em Eliseu, o povo cria em Deus e em Moisés. Então, você tem um cajado, se ainda tem. Ministra a unção, expulsa o Zé Pilintro, boca de fogo, expulsa o demônio do fumo de corda, do cachimbo, do charuto, do crack. Unja a boca, repreenda. Vocês que me ouvem aqui na Bahia, 8 da manhã, daqui a pouquinho, já são 5h13, 2 da tarde, 7 da noite, estarei na Catedral da Bênção e na sede no bairro da Liberdade, para a libertação hoje de viciados. Viu, Alex? Tá entendendo, Alex? Viu, Jane? Viu, Roberto? E já nos preparando para o domingo de estudo bíblico. Mas hoje, hoje o diabo vai cair de joelho, o diabo vai chorar, o diabo vai pedir misericórdia, mas a misericórdia é fogo nele, da cabeça aos pés. Coloque aí agora um pouquinho do azeite. Você tem que ter o azeite da unção de Deus e o azeite físico, viu? Seu incrédulo, sua incrédula.
Coloca aí o copo com água, a caneta. Entre em minha página no YouTube. Este programa ficará gravado também. Já são 200 e tantos programas. Se você achar cansativo, você vai na mensagem que lhe ajuda. Ou se você der lugar, o Espírito irá te ajudar. Este programa ganhou mais um título agora: Congresso Línguas de Fogo. É o Bom Dia Espírito Santo, é o Café com Jesus, é o encontro dos vasos. É a bênção para a sua vida. Vá lá no YouTube, entre em minha página, compartilhe. Também no Facebook. Curtam os vídeos, compartilhe, comentem, mande o testemunho ou pedido de oração. Manda o Pix, me ajuda. Eu quero falar para o Brasil todo por uma rede de televisão. Manda um Pix. 99186232. Semeie em terra boa. Fica jogando em lama a sua bênção, rapaz. Lama vai te espirrar, viu? Plante a semente em terra que produza missão nacional e internacional. Rogério está colocando o Pix ali, ó. 71991862232. Rogério é Rogério, rapaz. É canela. Tudo que eu falo aqui ele entende. Porque profeta entende profeta. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, eu abençoo todos aqueles que ouviram e que ouvirão esta palavra. E que não seja só ouvir, mas sim pôr em prática a palavra do Senhor, a autoridade do cajado, porque infelizmente todos querem a cadeira, a beleza, os status, mas não querem usar o cajado, ou porque não tem fé, ou porque não tem ele mais nas mãos, ou porque é um hipócrita. Pai, a força espiritual que o Senhor me deu, hoje eu sei por quê. Eu abençoo os nossos ouvintes. Que em visão e em sonhos eles possam ouvir o seu chamado. Eu abençoo todos os nossos ouvintes. Eu consagro as águas que estão no rádio, o óleo, a caneta, aqueles que irão entrar no Facebook, no YouTube, me acessar, que a unção continue ali, para o despertar de uma igreja com autoridade para vencer o mal. Liberta a alma destes pastores que só querem a cadeira, os status, que viraram político, que misturou água com lama, que misturou água com poluição, e estão lá não para dar testemunho, mas para roubar. O mesmo nível dos hipócritas, dos idólatras, dos feiticeiros e dos faraós da vida. Ó Deus,
Eu abençoo os nossos ouvintes. Que o Espírito Santo continue falando em cada alma, em cada mente, em cada coração. Eu abençoo todos os nossos irmãos. Eu abençoo o dia de hoje, que será um dia de batalha espiritual. O domingo de edificação, porque a edificação é importante, mas a libertação com autoridade também é a obra do Senhor. Eu abençoo aqueles que estão enviando um Pix com uma oferta, um dízimo, um voto, um destravamento para ajudar a ganhar almas no Brasil e fora do Brasil. Que todos recebam a cobertura espiritual do bom dia, Espírito Santo. Que este encontro de vasos, que este congresso de línguas de fogo, pelo rádio, invadam os corações. Ó Deus, nós abençoamos o teu povo, como dizia o apóstolo Doriel, eu abençoo o teu povo. Saudade. Deus os abençoe. Meu abraço, Rose Lima, Roque Gualberto. Meu abraço, Maria Saras Castro. Deus os abençoe. Faça a obra de Deus. Compartilhe o programa. Mande um Pix. Deus te abençoe, Marinês. Fernanda. Indiara, Rogério, ovelhas amadas, que participam comigo do Congresso Línguas de Fogo, Encontro dos Vasos. Helenira, Iraci, Deus abençoe, um ótimo fim de semana para todos nós, viu, Alex? Viu, Maeli? Deus te abençoe, Maeli. Meu abraço. São 6 horas e 21 minutos. Já passei do tempo. Shalom.